Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado, quando chegar num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá no meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhece a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos no itinerário com São Lucas, desde segunda-feira, com o tema da vigilância, né? Segunda-feira nós lembramos daquele que estava querendo arrecadar as coisas, e nosso Senhor falava: tolo, essa noite eu pedirei a tua vida. Ontem, né, mais uma vez, nosso Senhor falava da questão da vigilância. Desde o capítulo 11, capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, nosso Senhor está falando aqui do tema da vigilância, né? Esse tema que é tão anunciado em um dos tempos litúrgicos, né? O tempo do Advento. Mas para todo cristão, o tempo da vigilância é um tempo sempre propício para se pregar, porque é algo que nós, muitas vezes, vamos deixando de lado, né? E hoje, nós estamos no capítulo 12, né? Continuação do Evangelho de ontem. Jesus, no Evangelho de ontem, falou: cingi os seus rins e ficai com as lâmpadas acesas. O Evangelho de hoje, nosso Senhor fala novamente, né, da questão da vigilância. E a vida de todo discípulo, a vida de todo cristão deve ser caracterizado por duas coisas: a vigilância e a responsabilidade com a vigilância. Não só vigiar, mas ser responsável pela sua vigilância. E hoje, se nós fazer uma boa Lexio Divina com este Evangelho, nós vamos ver que duas coisas, né, aparecem: aquele servo fiel e aquele servo infiel, aquele que conhece
e aquele que não quis conhecer. E nós, muitas vezes, né, se olharmos somente uma leitura rasa para o Evangelho, nós vamos falar: não, eu preferia não conhecer para não ser chicoteado. Aquele a quem foi dado, aquele a quem foi conhecido, será exigido muito. Às vezes dá até um medo, né? Mas nós não devemos parar no medo, porque se foi dado a nós, nós devemos corresponder com a mesma medida. Pois bem, então, 2 pontos, né, dos servos: aquele que age seguindo a vontade de Deus, né? O evangelista, né, vai apresentar 2 tipos de servo, 2 tipos de administrador. Primeiramente, né, Jesus começa a falar: vós também ficais preparados. E São Pedro fala: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? Para nós, os discípulos, aqueles a quem Jesus confiou, né, chamou, ou para todos? Lembremos, nós todos somos cristãos, discípulos de nosso Senhor, e isto é para todos nós. E vamos vendo, né, os 2 tipos de administradores, os 2 tipos de servo. Aquele que age com prudência, aquele que age com vigilância, receberá os bens confiados a nosso Senhor. E o outro que age com imprudência, age que não quer vigiar, que está falando: meu Senhor está demorando, meu Senhor, não sei que horas que Ele virá, e Ele está demorando demais, então eu vou comer, eu vou beber, eu vou bater nos criados, eu vou bater nas criadas, e o que o patrão fará é algo que nos dá medo, porque partirá a pessoa no meio e colocará ali para participar do destino dos infiéis. A nossa vontade é de ser o servo bom e fiel, como foi São José, né? Aquele que fez a vontade de Deus, não só nas primeiras coisas, mas até o final da sua vida. Pouco, né, na Sagrada Escritura se fala-se de São José, mas o que se fala é sempre que ele foi servo fiel e prudente. E depois aparece os 2 pontos de que aquele que conhece e aquele que não conhece. Aquele que conhece e não quis viver à vontade, não quis viver na vigilância e na prudência, será chicoteado muitas vezes. E aquele que não conhece será chicoteado poucas vezes. A nossa tendência é sempre de pegar o que sofre pouco, mas aquele que sofre pouco não conheceu o verdadeiro amor. Aquele que quer pouco não quis amar muito, e aquele que viveu, né, aquele que sabia o que deveria ser feito, mas não viveu, foi chicoteado. Como eu disse, a nossa tendência é sempre escolher um plano muito menor do que aquilo, um plano de santidade menor do que aquilo que nosso Senhor pede para nós. Nosso Senhor exige, mas Ele não só exige, Ele dá a graça para viver na vigilância e na prudência. Quando se espera, né, quando um cristão espera por um longo período, acontece que ou ele vai esfriar, né, pela questão da rotina de rezar todos os dias e não ver uma mudança na vida, continuar fazendo as práticas de piedade e devoção e não ver nenhuma diferença, a tendência é: não vou mais rezar. A tendência é: para que eu vou rezar? Tantas pessoas estão
de certa forma, tendo uma vida boa, e eu aqui, rezando, e não muda nada. Jesus, neste Evangelho, nos chama a atenção, continue vigilante, porque nós não sabemos o tempo que nós teremos. Eu gosto quando minha mãe me liga, né, e aquela pergunta como eu estou, né, eu falei, não, estou bem, estou vivo ainda, né, porque se eu tivesse morto, mãe já ficaria sabendo. E ela, para com isso, menino, né? E isso é uma coisa que nós temos medo de pensar a morte, temos medo de pensar na nossa vida futura, porque nós não queremos ser vigilante. Aquele que é vigilante sabe que a qualquer hora nosso Senhor irá chamar, independente do que está fazendo, Ele irá chamar, e nós devemos estar preparados, prontos para aquilo que Ele pedir. Mas nós, apegados às coisas terrenas, não estamos tão dispostos a pensar na nossa vida futura. Como diz, né, o Evangelho, terá a alegria de viver, né, de ter a confiança dos bens. Meus irmãos e irmãs, peçamos a graça, por intercessão de São José, para sermos fiéis, prudentes e vigilantes, para que assim nós estejamos como servos que nosso Senhor nos chama. Para terminar, tem um comentário de São João Crisóstomo sobre essa questão da vigilância, que é no Evangelho de São Mateus, mas ele faz este comentário: vós, ó Senhor, não revelais o dia de vossa vinda, a fim de que vigilantes e sempre prontos, preparados, sempre prontos para a batalha, vivamos constantemente dedicados à virtude da vigilância e da prudência. Quereis que vivamos em contínua expectativa, seja sempre fervoroso. Eis porque deixais na incerteza o fim de cada homem. Porque se nós soubéssemos o fim da nossa vida, nós estaríamos apegados aos sacramentos, porque nós sabíamos o momento que nosso Senhor viria, sabendo que certamente vireis, tornar-nos vigilantes e prontos para não sermos colhidos de surpresa. Ó Senhor, servos também fiéis e prudentes, ele pedindo, ó Senhor, fazei também que nós sejamos servos fiéis e prudentes, a fim de que nada usurpamos do que nos pertence e sabiamente distribuamos os vossos bens. Que São José interceda por cada um de nós, para sermos os servos fiéis e prudentes que Jesus tanto pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.